Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías. Coisa tremenda, irmãos. Eu vim lutando com Deus acerca de uma palavra, e desde que o culto começou, Deus vem confirmando essa palavra, e vocês vão ver, desde a palavra introdutória que o irmão Luiz leu, aleluia, Deus vem confirmando a palavra. Vamos ler o capítulo 1 de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, verso 16, e vamos ler até o versículo de número 19. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A presença de Deus já está aqui. Os irmãos acharam? Vamos ler. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, e então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém. Senhor Deus, levanto as minhas mãos aos céus nesta noite, para te bendizer pela tua palavra, para te bendizer pela tua igreja, para te louvar pela vida dos teus servos, das tuas servas, pela vida dos visitantes, pela vida dos irmãos que nessa noite estão ingressando nas fileiras dos exércitos do Senhor. Quero te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa e poder cultuar a ti nesta noite. Agora, Senhor, sobre esta palavra que lemos, nós viemos à tua presença para suplicar o teu favor, a tua graça bendita multiplicada sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos, Senhor, entregar para o teu povo a revelação do alto nessa noite, que o Senhor já tem, aleluia, determinado no teu coração para esta noite. No nome de Jesus Cristo, nós declaramos o senhorio, aleluia, do nosso mestre aqui nesta igreja, neste lugar, e proclamamos que toda oposição está sujeita a partir de agora, no nome do Senhor, e para a glória de Deus nós oramos e te agradecemos, meu Senhor. Amém e amém, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos em guerra, e mais do que nunca se faz necessário nós estarmos alistados no exército de Deus. Nós estamos mais do que alistados, estamos prontos para a guerra. Mais do que nunca nós precisamos fechar as brechas que porventura existam em nossas vidas, no corpo de Cristo. Nós precisamos verdadeiramente nos alinhar com a palavra de Deus, porque é o único meio de estarmos respaldados. Teus céus é estarmos de acordo com a palavra de Deus, estarmos de acordo com a vontade de Deus. Na medida que nós nos alinhamos à vontade soberana de Deus, nós atraímos o céu para o nosso lado. Dá para dar glória a Deus? Na medida que nós nos sujeitamos à sua palavra, nós colocamos os céus do nosso lado. Aleluia. E quando os céus estão do nosso lado, irmãos, não tem para ninguém não. Aleluia. Não tem para ninguém. Então nós queremos ajudar a igreja a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas.
Quando nós olhamos o profeta Isaías aqui, irmãos, na palavra que lemos, ele está denunciando o pecado de Israel. De uma maneira muito contundente, ele denuncia a nação de Israel, seus erros, as suas falhas diante de Deus. E por meio da boca do profeta, Deus então convoca o povo a tomar uma posição diante dele. E Deus fala com o povo que eles precisavam abandonar o mal que eles estavam praticando. Eles precisavam abandonar o erro. Eles precisavam voltar a praticar as coisas certas. E ele diz nesses termos: aprender de novo a fazer o bem. Aleluia. Veja que fica subentendido aqui que a nação de Israel tinha desaprendido fazer o bem, né? Tinham esquecido de fazer o bem. E Deus então chama eles a aprender a fazer o bem novamente. E junto com essa advertência, com essa admoestação, vem uma promessa de Deus para a nação de Israel. Ele diz: olha, não importa o que vocês fizeram de errado até agora, mesmo que os vossos pecados, vossas iniquidades sejam como a escarlate, sejam como o carmesim, eu vou tornar eles brancos como a lã. Eu vou tornar eles mais altos que a neve. Eu vou jogar esses pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E vou dar para vocês de novo o que tem de melhor na terra para vocês desfrutar. Essa é a proposta de Deus para a sua igreja. Assim como foi com a nação de Israel, Deus está convocando a sua igreja nos nossos dias a se voltar para Ele. Aleluia. Se voltar para Ele. Sabe, irmãos, uma das coisas que o diabo tem tido muito êxito nos nossos dias é fazer com que nós não logremos o intento, o objetivo, misturando um pouco de espanhol aqui para os irmãos. A palavra lograr significa alcançar. Nós não alcancemos muitas vezes o objetivo de sermos ou termos a unidade necessária para nós viver vitoriosamente como igreja, como corpo de Cristo. E uma das armas que o diabo tem usado contra a sua igreja é a falta de perdão, é a ofensa. Todas as áreas que Deus me permitiu passar, irmãos, eu tive experiências extraordinárias nessa área. Deus tem me ensinado muito sobre isso, irmãos. Glória seja dado o nome do Senhor. E sabe, irmãos, eu perdi o meu pai há pouco tempo atrás, pouco mais de um mês atrás. E a doença do meu pai foi um aprendizado muito grande para mim. Porque chegou um momento na vida do meu pai, que quando ele já diagnosticado com câncer, ele me chamou e disse: meu filho, preciso conversar contigo. E a gente saiu dar uma volta de carro. E eu parei o carro num determinado lugar. Ele disse: uma conversa particular. Glória a Deus. E ele me disse: olha, filho, tu é o único obreiro que nós temos na família. Tu é um pastor. E eu sinto que eu fracassei como líder espiritual na nossa família. Eu não consegui fazer muita coisa que eu gostaria de ter feito. Aleluia. E ele disse: eu queria fazer um pedido para ti. Eu queria que tu assumisse a liderança espiritual da nossa família. E faça o que eu não consegui fazer por eles. Aleluia. Eu levei um susto com esse pedido. E eu disse: pai, o senhor tem ideia do que o senhor está me pedindo? É muito pesado o que o senhor está me pedindo. Aleluia. Porque eu sempre vi ele como o meu pastor. Ele é um evangelista da igreja. Aleluia. E sempre a herança espiritual que temos, recebemos dos nossos pais. A minha mãe
uma mulher digna, que a sua vida inteira nunca se desviou, nunca deu mau testemunho, nunca deixou de conservar a doutrina, mesmo nos momentos em que a nossa família, o meu próprio pai, teve alguns declínio espiritual. Minha mãe sempre se manteve firme, é um exemplo para nós, e eu tenho a grata satisfação de tê-la conosco. Ela está aqui hoje, é membro desta igreja. Aleluia. E o meu pai me fez esse pedido, e eu disse para ele, numa conversa reservada, eu disse: pai, primeira coisa que eu preciso saber da sua parte é que se o senhor está pedindo para que eu seja uma autoridade espiritual na nossa família, eu pergunto para o senhor se o senhor está disposto a se submeter à autoridade espiritual que o senhor está delegando para mim. Ele disse: sim, meu filho, eu quero ser o primeiro a obedecer a tua autoridade. Eu disse: pai, e se eu encontrar alguma coisa errada na sua vida, eu tenho liberdade de dizer para o senhor que está errado, que o senhor precisa consertar? Ele, com a voz embargada, disse: filho, eu quero ir para o céu. Tudo que tiver errado na minha vida, por favor, me ajuda. Aleluia. E tinha, irmãos, algumas coisas. Eu comecei a conversar com meu pai, e uma por uma das coisas ele começou a abandonar. Abandonou a televisão. Ele gostava de escutar um futebolzinho. Eu disse para eles: pai, isso é uma paixão mundana, pai. Isso vai levar para o inferno. Jesus não divide o nosso coração com nenhuma outra paixão. Ele é a única paixão da nossa vida. E muitas coisas fomos conversando, mas eu não imaginava que isso fosse se prolongar, irmãos. Foram 7 anos que meu pai lutou com um câncer maligno. E nesses 7 anos, Deus fez uma grande obra de perdão e reconciliação na minha família. Nós éramos uma família com muitas mágoas, com muito rancor, com muitas ofensas, com muitas queixas uns com os outros. Os filhos com queixas dos pais. O pai e a mãe não tinham um bom relacionamento. Jesus curou o relacionamento deles nesse período. Aleluia. Eu nunca vi uma mulher tão dedicada em cuidar de um esposo como eu vi a minha mãe fazendo com meu pai nesse período, depois que Jesus tratou da vida deles nesta área. Meu pai morreu cercado de carinho, de amor, de atenção, de cuidado pela mãe, pelos irmãos. Nós fazíamos uma escala diária para cuidar dele. E Deus lidou tão de perto conosco nesta área do perdão. Eu fiz algumas reuniões com os meus irmãos, e nós tínhamos culto todas as segundas-feiras, com a família temos até hoje. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos ali para orar junto. E Jesus começou a salvar a minha família. Salvou uma irmã e um cunhado que era espírita. Nesses nossos cultos domésticos, Jesus salvou eles. Aleluia. E numa vigília de virada do ano lá em Novo Hamburgo, que eles estavam presentes, irmão Guilherme, ele tomou a decisão. Ele bebia, ele, enfim, praticava muitas coisas erradas. E naquela noite de virada do ano, ele fez um propósito com Deus, que daquele dia em diante ele ia ser crente. E ele largou tudo aquele dia. Quando deu meia-noite que virou o ano, ele já era uma nova criatura, está servindo a Jesus hoje. Possivelmente vocês vão conhecer, eles vão estar aqui. Aleluia, vão vir aqui. E Deus começou a fazer uma grande obra na minha família. Aleluia. E um dia eu fiz uma reunião com os meus irmãos, porque eles tinham muita mágoa do meu pai. Meu pai não foi o pai ideal por muito tempo. Cometeu muitos erros com a família, com os filhos. E um dia o Espírito de Deus falou comigo e disse para mim, que era para mim
conhecer a história do meu pai. Que era para mim conversar com ele sobre a sua infância. E um dia eu cheguei: pai, eu preciso conversar com o senhor. O senhor pode me falar um pouquinho da sua infância? E eu disse: eu nunca vi o senhor falar sobre a sua infância. E ele disse: eu não gosto de falar da minha infância, porque a minha infância não foi boa. E ele começou então a falar, e eu comecei a perguntar, e ele foi dizendo: olha, eu me criei como escravo, perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, a minha mãe sofreu muito para criar nós, e eu me criei trabalhando para os outros, só pela comida, pela roupa, muitas vezes por um lugar para dormir. Muito tempo trabalhei como escravo para os outros. E ele foi me contando a sua história. Aleluia. E o Espírito de Deus falou comigo e disse: como que vocês exigem desse homem um pai melhor, se ele nunca aprendeu a ser pai com ninguém? Ele não teve um pai. Ele nunca teve o carinho de um pai. Ele nunca esteve no colo de um pai. E aquilo me quebrou, irmãos. Aquilo me quebrou. E eu reuni meus irmãos e disse para eles: olha, nós precisamos perdoar o nosso pai, porque nós estamos exigindo do nosso pai algo que ele não tem para dar, algo que ele não recebeu de ninguém. Ele aprendeu a ser pai sozinho. O mundo ensinou ele a ser pai. Nós ensinamos ele a ser pai na prática. E ele não foi o pai que nós gostaríamos de ser, mas não é culpa dele. E daquele dia em diante, irmãos, mudou a mentalidade dos meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: talvez não 100% deles, mas a imensa maioria, olha que nós somos 10 irmãos, eles fizeram tudo o que puderam para cuidar bem do nosso pai. E aquilo para mim foi um sinal de perdão genuíno que Deus conseguiu colocar no coração da nossa família. Foi uma experiência bem forte, irmãos. Eu me emociono em falar isso para os irmãos. Aleluia. Aprendi muito sobre esse assunto. E uma das armas poderosas do diabo é a falta de perdão, é a ofensa. Nós somos humanos, cheios de falha, e é muito comum nós falhar uns com os outros. É muito comum nós soltarmos uma palavra sem pô-la na balança antes, sem colocá-la no prumo de Deus. Aleluia. E isso muitas vezes ofende os nossos irmãos, isso entristece os nossos irmãos, e o diabo se agarra nessas ofensas e não permite que a igreja viva o melhor de Deus, que é a unidade do corpo de Cristo. Eu nunca vi, em todos esses anos que eu sigo a Jesus, em todos os anos que já pastorei, eu nunca vi uma igreja prosperar sem unidade e sem a prática genuína do perdão. Nunca vi. Aleluia. No mesmo capítulo que o irmão Israel leu, em Mateus, capítulo 6, no verso 14 e 15, tem uma palavra de Deus para nós ali. Vamos ler? Sobre o perdão. Hoje é um culto de Santa Ceia, irmãos, e o Espírito de Deus me prendeu nesse assunto. E eu não vou fugir. Talvez vai ser um culto diferente dos demais. Diz assim o verso 14 do capítulo 6 de Mateus: porque se perdoardes os irmãos, ou se perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Pesada essa palavra. Aleluia. Então, irmãos, muitos crentes não vão ser salvos por causa da falta de perdão. Porque a palavra de Deus claramente diz: não precisa nem dobrar o joelho para pedir perdão para Deus das tuas ofensas, se tu não perdoar o teu irmão primeiro. Jesus disse que não adianta nem oferecer a oferta sem primeiro ir lá e se reconciliar com o teu irmão. Deixa a tua oferta ali no altar, vai lá, te conserta e volta e oferece. Nós precisamos entender que Jesus estava falando para um povo que ainda estava sob o regime da lei. Naquele tempo ainda eles vinham oferecer sacrifício e ofertas pelos seus pecados. E Jesus disse: não adianta, a oferta de vocês não vai funcionar. Vai lá e te reconcilia com o teu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma vez eu ouvi o pastor Humberto pregar sobre o perdão, e uma frase, uma explicação que ele deu me chamou muita atenção, eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: irmãos, o perdão tem um preço muito alto para quem perdoa. E ele deu um exemplo, ele disse: vamos imaginar que um irmão aqui, nós estávamos num congresso, um irmão, um obreiro aqui, faz agora, no final do culto, ele vai manobrar o carro dele, ele bate no meu carro, e faz um estrago, um dano grande no meu carro. E ele vem para mim assim, pastor, eu causei um grande dano, um estrago no seu carro, e eu não tenho como lhe pagar, o senhor me perdoa? Aleluia. Ele disse: olha, irmãos, o dever meu é perdoar o irmão, mas eu pergunto para vocês, eu vou perdoar ele, vai em paz, irmão, tu está perdoado. Agora eu pergunto para vocês: o perdão consertou o meu carro? O perdão conserta o carro, irmão? Quem é que vai ter que pagar o conserto do carro? Além de perdoar o irmão, ele ainda vai ter que arrumar o carro. Olha o preço do perdão. Essa é a razão porque muitos não conseguem pedir perdão para os outros. Eu vou dizer: pastor, quantas vezes disseram para mim: pastor, mas não fui eu, pastor, que ofendi, foi ele que me ofendeu. Aleluia. Mas o ofendido é você, rapaz. E é nisso que o diabo está agarrado, é na ofensa que você está carregando no teu coração. Então, por mais que esse irmão tenha te ofendido, tenha falado mal de ti, você tem o dever de ir lá e dizer: meu irmão, olha só, eu fiquei ofendido contigo, tu falou alguma coisa que me entristeceu e me feriu, mas eu sou crente, e a palavra de Deus diz que o crente tem que perdoar. Eu vim aqui te pedir perdão. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil fazer isso? É possível que alguns vão dizer assim: mas irmão, eu nem me lembrava disso, eu nem percebi isso, irmão. Eu nem sabia que tu estava. Eu falei, mas não me dei conta que estava te ofendendo com essa palavra. Alguns vão dizer assim, outros vão dizer: pá, irmão, realmente eu falei isso, me perdoa. Se abraça, chora junto e sai dali, e o diabo fica envergonhado. Glória. Aleluia. Irmão, olha só, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz, pela boca do mesmo profeta Isaías, no capítulo 43, alguém pode ler para nós aí? Eu acho que é o verso 25, 43 e 25, tem uma palavra de Deus aí para nós. Outro irmão já pode ir para nós,
em Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 12. Hebreus 8, 12. Quem tiver Isaías 43 e 25, leia para nós, por favor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Quem tem Hebreus? Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Olha só, irmão, se Deus, que é Deus, quando Ele nos perdoa, Ele diz assim, ó, o assunto encerra aqui, tá, filho? Nunca mais vão me lembrar dos teus pecados. E aí nós, irmãos, nos damos o direito, nos reservamos o direito de ficar ofendido com os irmãos, né? Aleluia. Ou senão, dizer assim, tudo bem, eu te perdoo, irmão, mas tu lá no teu canto e eu no meu canto, tá bom? Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser crente de verdade, se quisermos primeiro ir para o céu, e se quisermos ver Deus abençoar a sua igreja. Eu encerro contando para vocês uma história que eu ouvi essa semana, chamou muita atenção. Um aluno encontrou seu professor já idoso, ancião, e quando ele reconheceu o seu professor, ele foi correndo e o abraçou, e o beijou, e disse, olha, talvez o senhor nem vai se lembrar de mim, mas eu fui seu aluno. Aleluia. E se identificou ali, coisa e tal. E aí aquele professor muito sábio, já ancião, ele disse assim, diz para mim, o que tu guardou? Guardou alguma coisa da experiência de ter sido meu aluno? E ele disse, sim, eu guardei tanto que hoje eu também sou professor. Aleluia. Ele disse, aconteceu uma coisa na sala de aula que talvez o senhor não lembra, mas eu vou lhe contar a história e o senhor vai lembrar. Um menino, um coleguinha de aula, apareceu com um relógio muito lindo, muito lindo. E quando eu vi aquele relógio, eu disse, esse é o sonho de qualquer menino, colocar um relógio daquele no braço. E eu assentei no meu coração, ele contando para o seu professor, que eu ia conseguir aquele relógio a qualquer custo. E todos os dias eu ficava penteando aquele aluno, para ver um momento que ele fosse se descuidar e largar aquele relógio, guardar em algum lugar, eu ia roubar aquele relógio dele. E um dia aconteceu. E eu roubei o relógio e escondi na minha mochila. E o menino deu falta do relógio. Aleluia. É pesado, irmão. E ele falou para o professor. Ele disse, olha, roubaram o meu relógio. Não achei meu relógio. E o professor se levantou diante dos alunos e disse, olha, ninguém sai desta sala enquanto não apareceu o relógio do fulano. Aleluia. E ele chamou os alunos tudo para um mesmo lugar, colocou eles em círculo e disse, tirem os casacos de vocês e vendem os olhos. Todos eles tiraram seus casacos, suas blusas e vendaram os olhos. E ele disse, eu vou procurar esse relógio. E ele começou na mochila de cada um deles. Aleluia. E nos bolsos, e foi um por um, e encontrou o relógio. Depois que ele colocou o relógio em cima da mesa, ele disse, agora pode tirar a venda dos olhos. Chamou o menino e disse, esse é o seu relógio? Sim, esse é o meu relógio. Então toma aqui o teu relógio. E agora todo mundo pode ir para casa. Aleluia. Aquele menino foi para casa e começou a pensar, mas professor não deixou ninguém ver quem tinha roubado. E nunca me falou até hoje nada.
que ele achou no meu bolso o relógio. Não falou nem para mim, nem para ninguém. Não me expôs, não me envergonhou diante de ninguém. E aquilo mudou a vida daquele aluno. E ele disse: o que o Senhor fez em me preservar diante dos meus coleguinhas e não falar quem tinha roubado, aleluia, mudou a minha vida. Eu disse: eu quero ser um professor igual a ele. Mas o melhor vem agora, irmãos. Ele perguntou: por que o Senhor não falou para mim depois que era eu? Por que o Senhor não me repreendeu? Ele disse: porque eu também não sabia até hoje quem era que tinha roubado. Eu disse: mas como assim, professor? Se eu também vendei os meus olhos para não saber quem tinha roubado. Como é fácil, irmão, a gente expor os outros. Como é fácil a gente falar mal dos outros. Como é fácil você tornar alguém. Olha só que coisa tremenda isso, irmãos. Meu Deus do céu. Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Jesus! Maravilhoso, Jesus! Não temos mais tempo para continuar, irmãos. Mas eu quero dizer apenas o seguinte para os irmãos. Irmão, a ofensa é a maior arma que o diabo tem usado nos nossos dias. E nós estamos em guerra. E nós precisamos estar coesos. Nós precisamos ajustar as pedras do altar. Nós precisamos, irmãos, fazer os ajustes na armadura. Nós precisamos afivelar, irmãos, a nossa armadura. Nós precisamos embraçar o escudo, punhar a espada, colocar o capacete, calçar os sapatos, as botinas e estar pronto para a guerra. E a igreja não é só o hospital de Deus. A igreja não é só um rebanho de Deus. A igreja também é o exército de Deus. Aleluia. Aleluia. E é inconcebível que o diabo faça incursões aqui no nosso meio e arranque daqui do nosso meio irmãos nossos. O pior do que isso, é inconcebível que alguém estando aqui no nosso meio seja capaz de empurrar alguém daqui para fora. Pelo amor de meu Deus, da sua palavra, nós não aceitamos essas coisas no corpo de Cristo. Nós queremos ser uma massa só. Um corpo sem fissuras, sem nenhum membro atrofiado, sem nenhum membro, oh Jesus, quebrado. Glória a Deus! Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus! Ninguém fica para trás, obreiros. Nem um soldado ferido, nem uma ovelha desgarrada, nem um filho pródigo. Nós vamos atrás de todos eles. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Já conversamos com a liderança sobre isso. Os departamentos de apacentamento serão os nossos braços pastorais aqui nessa igreja. E ninguém vai ficar sem ser cuidado por nós aqui nesse lugar. E esse cuidado não é cuidado humano, é cuidado de Deus. É Deus, o Pai Celestial, Jesus Cristo que morreu por nós. Ele quer cuidar da sua igreja, mas Ele precisa de mim, precisa de você. Irmão, deixa eu te perguntar, você tem alguma ofensa guardada aí no teu coração? Você está triste com alguém aqui?
Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, irmão, procure essa pessoa, não precisa nem ser agora. Mas como nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, você tem liberdade de sair do teu lugar e ir até essa pessoa. Dá um abraço nela e diz: irmão, eu estava ofendido contigo. Não precisa nem dizer o que é. Então pergunte para ele se ele está disposto a te perdoar e a partir de agora caminhar junto. Aleluia. 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 Vamos orar, irmãos? Será que tem perdão aí? Será que tem perdão aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês me dão mais 3 minutos, irmãos? Glória a Deus. Olha como Deus gosta de perdão. Numa das áreas que eu pastoreei, o pastor que tinha pastoreado aquela área, já fazia uns 5 anos que ele nunca mais tinha colocado os pés naquela igreja. Porque houve um levante naquela igreja contra ele. E um grande grupo de irmãos daquela igreja não gostava dele. E Deus falou comigo que aquela igreja precisava se reconciliar com aquele pastor. Então eu convidei-o para vir na igreja pregar a palavra. Ele veio, pregou, e foi muito dura aquela noite, porque ele soou o paletó e a igreja não deu glória a Deus. Foi terrível. E eu estou no púlpito sentado e dizendo: Deus, é hoje, Senhor, que Tu quer esse concerto. Mas a minha intenção era quebrar o gelo, vamos trazer ele aqui, né, para ir à igreja quebrando o gelo, e numa próxima oportunidade a gente então vai propor um perdão aqui. Aleluia. E naquele momento, irmãos, esse pastor tinha orado, pregado a palavra, tinha feito convite, tinha orado e tinha me devolvido o microfone. Eu estava com o microfone na mão e num dilema. O que eu faço? Vamos propor a reconciliação hoje? Não vamos? O que eu faço? E Deus levanta um profeta. Ele sai de um canto, vai no ouvido do outro profeta e diz assim: traga o que eu te mandei, porque senão eu vou cobrar de ti, vai ser caro. E aquele obreiro se levantou, pediu a palavra e disse: pastor, tenho algo de Deus para entregar. E eu entreguei o microfone para ele e disse assim: essa noite Deus manda dizer que é noite de perdão. E era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E eu disse: irmãos, pastor está aqui, vocês sabem o que aconteceu. Ele foi pastor dessa igreja. Eu não estava aqui, não sei o que aconteceu exatamente, mas o que eu sei é que essa igreja precisa pedir perdão para esse homem. Aleluia. E eu disse: eu quero ser o primeiro. Me dirigi a ele, disse: como pastor dessa igreja, eu não estava aqui, mas como pastor dessa igreja eu quero lhe pedir perdão, pastor. Abracei ele, pedi para ele descer, pedi para a esposa dele vir à frente e disse: igreja, vocês têm a oportunidade dada por Deus de se reconciliar com esse servo dele nesta noite. Irmãos, eram 9 e pouco da noite, 9:30, um pouquinho mais. Era 20 para meia-noite. E ninguém saía de dentro da igreja. A glória caiu. Até as crianças vieram abraçar eles e pedir perdão. E caiu uma glória de Deus. E aquela igreja teve uma explosão espiritual de crescimento. E Deus dizia para mim: eu não posso abençoar esse povo, eles estão em falta comigo. Aleluia. E o Espírito de Deus está aqui essa noite, irmãos, para dizer para vocês: eu não sei de nada e nem quero saber. O que eu sei é que o Espírito de Deus me mandou e me falou que essa noite é uma noite de reconciliação. É uma noite para nós quebrar barreiras.
abandonar as ofensas e nos abraçar como um corpo. Eu quero convidá-los para sair do lugar e vir aqui para frente para nós orar junto em nome do Senhor Jesus.